falar primeiramente os dados. O senhor, nome, idade, não sei o quê. Marcelo Guimarães Melo, 65, já quase um século de vida, né? E casado, pai de 4 filhos, senhor Marcelo, sou de Cedro do Abaeté, Minas Gerais, Beira do Indaiá. E geólogo formado por Ouro Preto em 62. E assim, a sua origens familiares? Tudo do oeste de Minas, tudo fazendeiro, né? Pessoal da roça mesmo. Era rico, pobre? Uma classe média, né? Meu avô tinha algum patrimônio, depois minha mãe herdou, meu pai também. É isso. E o que foi assim, quais técnicos que Ouro Preto, eu fui lá como geólogo, no curso de geologia, e logo entrei para a parte política, porque lá existia 2 movimentos, a Ação Católica, o grupo de Ação Católica de Juque e o grupo do PCzão, que é o pessoal que formava os partidos mais conservadores, o grupo conservador. Então nós ganhamos a primeira eleição com o Sérgio presidente, o Sérgio Bastos, e depois eu fui eleito presidente e fui reeleito presidente do diretório acadêmico. Então o senhor ficou de 61 e 62. 62 e 63? Não, 61 e 62. Porque tem o primeiro mandato, eu não estou lembrado bem, mas foi uma complementação, não sei por que o Sérgio pediu demissão, saiu, eu sei que eu assumi a presidência e depois fui reeleito. Então nessa época que foi feito toda aquela... havia uma movimentação nacional a favor de uma participação do estudante na direção da congregação da escola, né? E o Preto era muito conservador e a gente então teve uma atuação muito grande até chegar aquele movimento nacional da greve do 1/3, onde nós tivemos uma dificuldade grande, porque aguentar essa greve foi uma luta muito pesada, muito difícil, né? E custamos, mas no fim ganhamos a greve, participei da congregação. Isso. Abriu-se a participação? Não, a participação foi menor, né? Mas só a pequena participação que tivemos acho assim, foi fundamental com a revitalização da universidade lá da Universidade Brasileira e principalmente era uma aberração ter o aluno do diretório fazendo parte da congregação, né? Então não existia até então? Não. Eu consegui com a greve. Agora, assim, o que o senhor atribui a essa mudança do movimento mesmo, principalmente do diretório, que era um setor mais assistencialista, passou a ser mais político, talvez até mais radical, né? Naquela época, da minha parte, eu lembro o seguinte, havia uma abertura mundial e acho que o católico, principalmente, havia do lado o pessoal do PCzão, né? E havia o pessoal ligado à igreja e tinha uma coisa muito importante que era o João 23, a Mater Magistra. E pela Mater Magistra havia uma abertura assim, mundial. Eu acho que toda essa participação na área católica, pelo menos, ela foi uma orientação de João 23 com essa encíclica que chamava Mater et Magistra. E aí houve uma politização muito grande, porque tinha uma atividade da igreja que era a Ação Católica, que era muito atuante mesmo, né? Frei Mateus, Frei Chico. Isso, então, eu acho que há uma participação internacional, havia uma conscientização nacionalista também, havia que, por exemplo, aqui no centro de Minas, foi um grupo de ação católica também, Ação Católica Operária, liderada pelo Dazinho, que depois foi deputado, depois foi cassado, né? Havia uma atividade grande junto ao governo do Estado, né? Então, eu acho que esse conjunto havia mais liberdade assim, em termos mundiais, né? Não tinha ameaça da bomba nuclear, não tinha ameaça terrorista, não se falava em matar líderes assim abertamente, como fala hoje, mas também foi uma barbárie total hoje, né? Voltando para uma barbárie, né? Mas essa liderança foi para a igreja, começou quando, assim?
ela começou em 55, 56, por aí, aqui no Brasil todo. E depois, uns 10 anos depois, ela foi fundada, eu não sei porquê, eu não lembro direito como é que foi fundada, acabou. Regime militar. Não, ela foi fundada paralelamente com o regime militar, mas ela foi fundada em termos internacionais, não foi os militares aqui. É claro que os militares perseguiram todos, né? Todos que eram de liderança foram perseguidos, né? E principalmente nós, que não tínhamos nada de comunista, né? Estava numa luta pelo nacionalismo. Quando nós fundamos a CICEG, foi exatamente para dar um cunho técnico a uma questão de dominação dos recursos minerais aqui do combinado ferrífero pela RANA e do NIOB pela DEMA. Então era uma luta nacionalista, ela não tinha nada a ver com política. E, naturalmente, essa política é usada exatamente para dominar esses recursos, né? Você vê, a empresa vem, o Brasil pagava mais de valor de sal para prospectar, as áreas melhores eles requeriam, e requeriam principalmente áreas onde tinha infraestrutura, tiravam o minério, tiram com a infraestrutura, o governo faz a infraestrutura para eles, e depois eles fazem a urbanização da área e vendem os brasileiros, cara, né? Então a CICEG procurou fundamentar isso do ponto de vista mais técnico, para não dizer que era uma questão política, né? Por isso fizemos a CICEG, que realmente sobreviveu até hoje. Eu sou o sócio número 1 da CICEG, se você olhar lá os arquivos, Acho que eu já vi, assim, aliás, eu tenho uma foto da ata de filiação. Lá do livro, do primeiro livro, Sei. Qual essa ideia da CICEG? Teve alguém especial, um grupo? Não, sempre tudo lá foi um grupo, e quando as coisas não eram assim muito política, né? Era um grupo ligado a esse pessoal da igreja e ao pessoal do Partido Comunista na época, né? Marcinho, Sérgio, Nuri, né? A gente tinha uma colaboração muito intensa nas questões técnicas, nas questões assim, de desenvolvimento nacional. E havia, fundamental é que havia liberdade, né? E não tinha essa imprensa dominando tudo, né? Não tinha essa imprensa, como o Hélio Fernandes fala aí, os jornalões, né? Pré-orientados, né? Então as coisas tinham uma certa... Era possível desabrochar ideias. Hoje a coisa está sufocada, né? Dizer que assim, vocês eram um grupo embasado, que estudavam. Estudava no qual não tinha tempo para nada, era só estudar. Deu assim, materiais se cortando, assim. Nós tínhamos muita informação assim de tudo, mas não tinha, pelo menos na área da igreja, não tinha nenhuma ligação internacional, a coisa era mais aqui mesmo, fundamento mesmo de defesa do Brasil, defesa de Minas Gerais, defesa dos minerais, defesa do povo, né? Essa questão de emprego sempre teve problema, né? Não há um governo que quer criar emprego mesmo, né? É muito difícil. Mas na CICEG, assim, são algumas hipóteses que eu encontrei esses dias.